Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Hangout ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre a profecia, se haverá ou não um terceiro templo em Israel. Vamos orar? Yahweh Todo-Poderoso, nosso Pai, te damos graças por mais um dia de vida e uma noite nesse momento, ao analisar o cenário profético em que vivemos e o futuro reservado a Israel, ao Monte do Templo e às profecias. Em nome do Messias pedimos o teu perdão, a busca pelo arrependimento verdadeiro e a tua restauração em nossas vidas, em nome do Messias e Yahushua. Assim seja. Shalom, meus queridos, sejam muito bem-vindos a todos conectados nesse momento. Compartilhe esse link para que mais pessoas sejam despertadas para a verdade. Haverá um terceiro templo em Israel? Há muito tempo atrás, nós ouvimos falar disso, e devido à linha escatológica que nós seguimos, nós não conseguimos enxergar as profecias relacionadas a esse tema na Escritura. Mas hoje, nós vamos à Escritura, saber o que ela revela sobre os últimos acontecimentos e se realmente haverá um terceiro templo em Israel. Para começar, observe as notícias que estão sendo destacadas hoje no cenário atual. O reconhecimento do presidente Trump de Jerusalém acende novas conversações sobre a construção do terceiro templo judeu. Então, esse é um ano, 2018, em que está havendo grandes avanços para que isso se torne uma realidade. E há muito tempo existe um plano, não só judaico, mas também, digamos, pela nova ordem mundial de estabelecer algo nesse local. Já existe um projeto do terceiro templo que está aliado a sionistas que, na sua maioria, pertencem a sociedades secretas, estão aliados com maçonaria do Ocidente e estão aliados também com a maçonaria islâmica. Isso é muito interessante também, falar sobre isso, já que é uma irmandade com vários braços diversos. E as três maiores religiões do mundo vão se unir para executar esse plano. Um templo ecumênico, que vai ser o símbolo da nova religião mundial, nós sabemos será encabeçada pelo anti-messias. Então vamos analisar os fatos. Primeiro, é uma disputa histórica a que nós estamos vendo hoje lá em Jerusalém. A manchete diz: outra disputa do Monte do Templo, cavalo alado de Maomé versus o templo judaico. O registro histórico declara que houveram vários desdobramentos nesse local. Primeiro, ele foi destruído pelos romanos no ano 70. Depois, os cruzados invadiram por um tempo. E depois, o Império Otomano invadiu também. O resultado disso tudo é que, historicamente, o primeiro templo de Israel foi construído pelo seu rei Salomão no cume do Monte Moriá. Isso está relatado em 2 Crônicas 3:1, que é tradicionalmente conhecido como o monte onde Abraão havia oferecido e quase sacrificado seu filho Isaque como oferta a Iá. Gênesis 22:2. Ele foi solenemente inaugurado por Salomão em aproximadamente 950 antes do Messias, 1 Reis 7:8, mas destruído completamente até os alicerces em 586 antes do Messias por Nebuzaradã, o chefe da guarda e servidor do rei Nabucodonosor da Babilônia. Está em Reis 25:8-17. O primeiro templo, que era magnificente, né? Salomão o construiu utilizando material do que havia de melhor na terra, 7 andares,
uma estrutura colossal, foi destruída por Babilônia. Porém, houve uma reconstrução, e nós vamos falar agora sobre o segundo templo, né, que foi construído por Zerubabel, descendente de Davi e neto piedoso do ímpio rei Jeconias, ou Joaquim, rei de Judá. E nós estamos falando agora sobre o segundo templo. Ok? Lembrando que não foi o intuito do Altíssimo construir esses templos. Não, não foi. A verdade é que ele permitiu porque era um símbolo do Messias. Como o Messias mesmo afirmou, esse templo será derrubado e reconstruído em 3 dias, se referindo a ele. Ele era o templo. Ele também diz aos seus discípulos: vós sois o templo do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E, finalmente, sobre o local onde fora construído por ordem de Ciro, rei da Pérsia, em 525 a.C. do Messias, foi reconstruído sobre ele o segundo templo. Esdras 2,68. Ficando o edifício pronto em 516 a.C. do Messias, quando foi consagrado ao Eterno, em Esdras 6,15. No decorrer do tempo, ele foi dilapidado pela ação dos inimigos e parcialmente arruinado por falta de manutenção. Houve a segunda tentativa para reconstruir esse templo. Passaram-se muitos anos desde a construção dele, e ele foi se decaindo até que Herodes o reformou, né? E aí ele foi batizado de Templo de Herodes quando o Messias veio à Terra. Porém, queridos, Herodes reformou esse segundo templo. Nós sabemos que ele foi destruído no ano 70 depois do Messias. Desde o século VIII, no alto desse monte, esse é o Monte do Templo, estão 2 mesquitas. A de Omar, ou Domo da Rocha, que é essa aí dourada, que sempre aparece nas fotos de Jerusalém, Israel, e a de Al-Aqsa, como árabe, para mais distante, que tem uma cúpula cinza. E aqui está, onde o mouse está passando, a mesquita de Al-Aqsa, pertinho aqui do portão oriental. Ou o leste da cidade, a antiga Jerusalém, que pertence a um território árabe, né? Território palestino, digamos assim. Então, segundo a tradição oral islâmica, Jerusalém seria o terceiro local mais sagrado do islamismo, depois das cidades de Meca e Medina, na Arábia Saudita. Contudo, não existe menção nenhuma a Jerusalém no Alcorão. O trecho inicial da 17ª surata diz: glorificado seja aquele que durante a noite transportou o seu servo, tirando-o da sagrada mesquita de Meca e levando-o à mesquita mais distante, cujo recinto bendizemos, para mostrar-lhe alguns dos nossos sinais. A lenda diz que Murabak, que era o cavalo de Maomé, o levou daí, né, do Monte do Templo, para o céu, portanto, é um lugar sagrado para o Islã. Então, essas são as justificativas para a disputa do Monte do Templo entre judeus, historicamente o Templo de Salomão, e o que restou foi apenas o Muro das Lamentações que estava rodeando ali o templo. Na verdade, não tem nada do templo ali, né? Não restou nada. O muro ficava no entorno do templo, só ficou esse pedaço do muro aí. E cristãos alegam que tem a ver com o Messias, porque é um local sagrado para o cristianismo, já que o Messias era judeu, e os fatos que se descrevem na Bíblia, no Novo Testamento, ocorreram nessa região. Então, observe o que está acontecendo agora no mundo. Aqui nessas fotos você vê um protótipo do falso terceiro templo. O objetivo, nós falamos isso num vídeo lá no canal Neemias Gomes, você pode assistir lá, o Templo do Anticristo, é que, embora esse templo ecumênico será construído em Berlim,
só há o protótipo atualmente, é que ele representa a religião universal que será instituída, a religião mundial. Ela é basicamente encabeçada pelas 3 maiores religiões mais influentes, o Islã, o cristianismo e o judaísmo. E esse projeto tem como representante 3 líderes, um padre, um imã e um rabino, que estão encabeçando ele lá na Alemanha. Lógico que nós sabemos que não será na Alemanha esse templo, nós sabemos que, na verdade, isso é um protótipo que vai haver em muitos outros lugares. Segundo o planejamento deles, é que em várias partes do mundo, em vários continentes, haverá um templo como esse, um templo ecumênico. Na verdade, você já encontra templos ecumênicos. Você vê aquele templo ecumênico do Paiva Neto, né, espírita, é um desses exemplos de templos onde você encontra um sincretismo entre várias ideologias e religiões. Porém, nós sabemos que o terceiro templo ele não será meramente judaico. Ele será uma mistura de cristianismo, pode-se incluir o protestantismo também, e, lógico, o Islã vai estar representando ativamente essa frente. E isso está acontecendo diante de nós, tudo nesse ano de 2018. Desde a decisão de Trump de nomear Jerusalém capital de Israel oficialmente, e querer mudar a embaixada para lá, dia 14 de maio agora, é um ponto de grande desdobramento para os acontecimentos finais. Você observa também a ONU e especialmente o Papa Francisco encabeçando a união das religiões. Nós temos acompanhado ao longo dos anos essa evolução diante dos nossos olhos. O falso terceiro templo foi predito nas Escrituras. Vamos ler. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que venha antes a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Queridos, o único lugar que é aclamado como templo de Deus é o Monte do Templo, lá em Jerusalém. Não existe outro lugar na Terra. E esse é um palco de disputa, a coisa mais séria do que você imagina. O antimessias, ou o iníquo, aquele que é o anômos, ele é antitorá, se assentará no templo, querendo parecer Deus, querendo se exaltar e ser adorado. Como você acha que a imagem da besta vai ser colocada em todo mundo, se não por meio desses templos ecumênicos que eles vão construir? Cuja imagem original é o templo em Jerusalém, o terceiro templo do antimessias. É lógico que ele vai se assentar lá e ele vai exigir a adoração da humanidade. E a marca da besta está ligada a isso, porque a marca da besta é um método de coagir as pessoas a adorarem obrigado, à força. Ou adora ou não vai comer. Né? Nós sabemos que a tecnologia está aí para garantir isso. Em Daniel 11:45, o profeta Daniel é um dos textos mais impactantes a esse respeito do terceiro templo, diz: e armará, se referindo ao rei do norte, ou anti-messias, e armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Esse texto menciona o mar grande, podemos afirmar que possa ser uma referência ao mar Mediterrâneo, e o monte santo e glorioso. Nós sabemos que o monte santo e glorioso é o templo, é o monte do templo, lá em Jerusalém. Ele vai armar as tendas, ou seja, tenda ou tabernáculo é uma alusão a templo, a um local de adoração religiosa. E do seu palácio é um termo político, um poder de governar sobre a terra. Então o antimessias vai se estabelecer nessa região, de onde ele governará e de onde ele também
irá ser uma espécie de sacerdote, uma espécie de cabeça das religiões de todo mundo. E a melhor forma de dominar todas as religiões do mundo é representando todas elas. Por isso, depois de estudar bastante, nós acreditamos que não é uma religião específica que vai dominar o mundo, ou seja, só o Islã, ou só o cristianismo, ou só o judaísmo, mas será um sincretismo de todas elas. É esse o projeto da nova ordem mundial, dos Illuminati, das sociedades secretas, estabelecer uma entidade que vai representar toda a irmandade ocultista. Esse é o general supremo. É o ícone que vai representar a religião dos mistérios da antiga Babilônia hoje, nos dias de hoje. Ele descende desse povo. Ele vai representar todas elas. E ele vai unificar as 3 religiões maiores. E há quem duvide, mas existe amplas razões nas escrituras para crermos assim. Apocalipse 11, 1 a 2, e só antes de mencionar essa questão, o próprio Messias nos disse que falsos cristos e falsos profetas se unificariam para enganar, se possível, os próprios eleitos. Né? Mateus 24, 24. Portanto, eles vão se unir sim. Todo o sistema religioso estará unificado. Apocalipse 11, 1 e 2 diz: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Esses 42 meses equivalem a 1.260 dias, ou 3 anos e meio. Uma coisa importante, em nenhum lugar nas escrituras você tem a menção de 7 anos, ou 3 anos de paz, 3 anos de tribulação. Não é assim. Você tem 3 anos e meio de tribulação, só que você não tem uma menção de 3 anos e meio de paz. É aí que muitos vão ser enganados porque creem na teologia, no dispensacionalismo de John Darby, né, o arrebatamento secreto e etc., e vão esperar esses 3 anos e meio de paz, quando não vai haver 3 anos e meio de paz. Uma vez que a nova ordem mundial se estabeleça, o golpe já vai vir fulminante. Todos vão ter que se dobrar a esse regime de uma vez por todas. E nós já estamos vivendo nesse grande engano que irá abarcar todo mundo. As pessoas já estão se envolvendo. Só no vídeo que nós fizemos sobre esse terceiro templo aí, as pessoas dizem: mas o que há de errado em querer trazer a paz entre as religiões? As pessoas fazem comentários desse tipo. As pessoas dizem: mas não é algo bom? Será que isso não é uma solução plausível? Porque elas não entendem a implicação profética nesse ecumenismo, nessa religião mundial, que é o que está sendo desenvolvido aqui no Brasil, em todo o mundo. Eles estão querendo fazer esse sincretismo. Observe essa imagem. Você tem as 3 maiores religiões representadas nessa foto. Você tem o líder máximo, o Pontífice Maximus de Roma, e o Papa Francisco, que representa o Deus Sol, católico. Você tem o representante do Islã nessa foto, que foi tirada em Jerusalém, que é uma religião essencialmente voltada para a deusa Lua, Lilat, ou Alá, historicamente a deusa Lua, né? E você tem um líder do judaísmo apóstata com a estrela de Renfã como seu representante. Essa estrela de Renfã, na verdade, ela é mencionada no livro de Atos, capítulo 7, como um símbolo espúrio. O símbolo do Israel sempre foi a menorá, né? Aquele candelabro com 7 hastes iluminando. E a partir da fusão desses astros, né, que é o que as sociedades secretas apregoam também, você verá a nova religião mundial. Eles vão fundir o Sol com a Lua e essa estrela espúria aí. E inclusive está lá, ó, essa estrelinha aí de Renfã do judaísmo apóstata, está lá no símbolo do Islã. Está dentro da lua crescente ali. Então, observe. Não adianta
pessoas ficarem debatendo, discutindo de onde virá o anticristo. A questão é a quem ele enganará. Ele vai enganar a todos. Não pense que o engano final ele vai ser descarado. Ele vai ser, de certa forma, uma coisa imposta a ferro e a fogo e que as pessoas vão detectar de imediato. Não vai, não vão. Será muito sutil. Será uma maneira de trazer uma solução, oferecer segurança, oferecer pão para as pessoas, sendo que você vê que realmente é a estratégia do adversário para enganar a humanidade e ser adorado na pessoa desse anti-messias, o seu representante na terra, o seu filho, né? Aquele que vem da semente, a semente da serpente. E isso é muito interessante, queridos. Muitas pessoas ainda estão catando essa personalidade ou aquela. Não é assim que nós identificamos esse poder maligno. Você o identifica sabendo que a Escritura alerta sobre a farsa do poder das trevas. Um engano tão mortal que enganaria, se possível, os eleitos. Então, não adianta dizer que é só esse o inimigo ou aquele, quando é todo um sistema, na verdade, que nós estaremos combatendo. Bom, o Messias entrará pelo portão do Oriente. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a Kevod, a glória de Eloá de Israel, vinha no caminho do Oriente. E a sua voz era como a voz de muitas águas. E a terra resplandeceu por causa da sua Kevod, sua glória. E o aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. E a Kevod de Arro, a glória de Ar, entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me Urua, levantou-me o espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória de Ar encheu a casa. Se você observar nas imagens atuais lá de Jerusalém, a porta oriental está hoje dominada, está aqui, ó. Jerusalém Oriental está dominada pelos palestinos. E eles fizeram um cemitério bem na porta oriental. Inclusive já tem um hangout sobre isso aqui no canal, procure depois. Eles fizeram um cemitério para que essa profecia de Ezequiel não se cumpra, né? Eles acham que vão impedir o Messias de entrar pelo Oriente, ali a porta oriental do Monte do Templo. Só que o livro de Zacarias diz que vai haver um grande terremoto. E vai afundar esse cemitério profano e vai nivelar todo esse terreno para que o Messias possa adentrar pela porta oriental. Isso é tremendo. É exatamente o que o Messias vai fazer com esse falso terceiro templo. Segundo Tessalonicenses 2,8 está escrito: e então será revelado o iníquo, a quem o Messias desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor. Olha, o esplendor é a Kevod, é a mesma glória que é mencionada em Ezequiel. O esplendor da sua vinda. Quando ele entrar pela porta oriental, o antimessias será desfeito só pelo brilho da vinda dele. Conforme o profeta predisse, o antimessias não seria destruído senão por uma pedra atirada sem mãos humanas. Vem do céu, o seu juízo virá do céu. E o Messias vai adentrar pela porta oriental, vai destruir o falso templo, o terceiro falso templo, e vai nivelar aquele local, vai destruir, olha como é forte, vai destruir a mesquita de Omar, vai destruir o domo da rocha, né, Al-Aqsa, e vai entrar nesse local. E aí, queridos, é onde começa a ficar mais interessante ainda. As profecias dos profetas do Tanar, as escrituras, né, o chamado Antigo Testamento, predizem que o Messias terá um templo. Olha que coisa. Isaías 2, 1 a 4 diz:
Palavra que viu Yeshayahu, ou Isaías, como a Bíblia do Padre transliterou, né? Filho de Amotes, a respeito de Arudá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Arro no cume dos montes. Olha aí. A casa de Arro no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. É importante deixar claro que vão haver nações sobreviventes, né, dos últimos eventos. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte de Arro, a casa de Eloá de Jacó, para que nos ensine seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Zion sairá a Torá, a instrução, a lei, a aliança, e de Jerusalém a palavra de Arro. Ou seja, o Messias vai nos instruir conforme os mandamentos do Pai. Esse Messias hebreu que guardava os mandamentos vai vir nos ensinar os mandamentos, vai vir nos ensinar a Torá. E ele vai declarar as palavras do Pai. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes comerão espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então é onde haverá verdadeira paz e segurança. O anti-Messias vai querer imitar tudo que o Messias verdadeiro vai fazer na sua vinda. Ele vai querer oferecer paz entre as nações, ele vai querer oferecer esse templo, ele vai querer ser recebido pelos Yahudim, principalmente, né, os judeus, que era profetizado ser recebido. Ele vai querer ser adorado. Então você vê que o verdadeiro Messias vem desbancar toda essa farsa. Aqui está escrito: e disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles nem os seus reis, com suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será Yarro está ali. Ezequiel 43, 7, 48, 35. Mais um texto. Os profetas confirmando a mesma verdade. O Messias habitará ali, seu trono estará ali para sempre. O profeta Daniel também relata a mesma profecia. Ele diz: mas nos dias desses reis, no dia dos reis da nova ordem mundial, o Eloá do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Alguns pretendem que o Messias só vai estabelecer o reino dele depois dos 1000 anos, ou depois do arrebatamento. Isso é uma grande mentira. O Messias, quando vier, ele vem para valer, ele vai estabelecer o seu reino, que não será jamais destruído, nem passará a outro povo. Da mesma maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Eloá fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ele não pode revogar aquilo que saiu da sua boca pelos profetas. Não pode, senhores. Daniel 2, 44 e 45 diz: mas o juízo será estabelecido. Esse contexto está falando do anti-Messias. Que na vinda do Messias, conforme lemos em 2 Tessalonicenses, ele será desfeito com o brilho da vinda do Messias. Mas o juízo será estabelecido. Eles tirarão seu domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aleluia. Queridos, o Messias vai estabelecer um reino eterno, que jamais passará. E o iníquo, ele não vai conseguir estabelecer um reino eterno, apesar de que ele vai se denominar um reino eterno sobre o Monte Sião. Apocalipse 7,15 também diz: por isso estão diante do trono de Á e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra.
Os remidos vão servir o cordeiro no templo e vão estar ali durante os 1000 anos o servindo. Apocalipse 5:10 diz: e para o nosso Eloá nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então, está muito claro, né, que o reino do Messias terá um templo. Ainda em Zacarias 14, uma das maiores profecias, né, nós vamos começar do capítulo 6, verso 12 e 13, diz: fala-lhes dizendo, assim diz Iarro dos exércitos, eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo de Iarro. Então, o Renovo edificará o templo. Nós sabemos que o Renovo é o Messias, é o Netzar, né? É a raiz, ele é o renovo. Ele vai edificar o templo de Iah. Ele mesmo edificará o templo de Iarro e ele levará Kevod, a glória, assentar-se-á no seu trono e dominará e será Kohen, ou seja, sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Isso em Zacarias 6, 12 e 13. Não adianta dizer que isso foi na primeira vinda, porque não foi edificado um trono para sempre ali na primeira vinda. Não adianta dizer que isso é espiritual também, porque está muito claro que ele vai dominar, se assentará nesse trono, e é onde realmente haverá paz entre ambos os ofícios. Que ambos os ofícios? Ele vai ser sacerdote, Kohen, e ele vai ser rei. Então o Messias não foi sacerdote quando ele veio na primeira vinda, e de fato ele não politicamente. Ele fará isso na segunda vinda. Zacarias 14, verso 8 e 9 diz: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Iarro será rei sobre toda a terra, naquele dia um será Iarro, um será seu nome. Queridos, diante de todos esses cumprimentos que estamos vendo, esse terceiro templo aí, já tem o Instituto do Templo lá em Jerusalém. Eles, esse ano, sacrificaram no Muro das Lamentações. Foi mais perto que eles chegaram naquele lugar santo. Essa determinação de Trump de estabelecer a embaixada em Jerusalém, tudo isso nos revela que o tempo é chegado. Não adianta espernear, não adianta pular, chorar. O tempo é chegado. E nós precisamos de buscar um verdadeiro arrependimento. A gente chama isso em hebraico, é techuvá. É o retorno às origens hebraicas da nossa fé. Retorno aos profetas, retorno à Torá, retorno àquilo que era desde o início. Nós não estamos apregoando religiões, queridos. Nós estamos apregoando simplesmente os marcos antigos, o caminho antigo. E o caminho mais antigo é esse, que foi posto diante de Abraão, foi posto diante de Enoque, de Lameque, de Noé, foi posto diante de Adão, o primeiro patriarca, o primeiro homem. Então nós temos que seguir esses marcos antigos, desde Gênesis até o livro de Gilead no Apocalipse. Que o Eterno te abençoe e te dê entendimento sobre esses acontecimentos, que possamos estar preparados para o que vai acontecer. Nós agradecemos de coração os irmãos que têm nos apoiado nesse trabalho, têm compartilhado esses vídeos, que têm acompanhado persistentemente a evolução dessa restauração. Cada vez mais restaurando o caminho antigo, restaurando o calendário, restaurando a cosmologia bíblica, restaurando os princípios da Torá, dos mandamentos, restaurando o testemunho do Messias verdadeiro, restaurando aquilo que o Criador tem para as duas casas de Israel no final dos tempos, cuja casa nós fazemos parte, casa de Israel, unificada casa dos judeus, né, de Judá, que tem alguma revelação do Eterno ali, que de certa forma preservaram muitos dos preceitos do Eterno. Então que o Eterno te abençoe, shalom a todos, obrigado aos queridos irmãos e irmãs pelo apoio, os amigos que prestigiam esse trabalho, e se o Criador permitir, voltaremos amanhã às 20 horas no canal Neemias Gomes com mais um informativo semanal, tá? Fiquem na paz, queridos. Um grande abraço, seu irmão. Shalom.